A série Alta Fidelidade, lançada e produzida pelo serviço de streaming norte-americano Hulu, teve uma curtíssima vida útil. Mas mesmo durando apenas uma temporada, Alta Fidelidade trouxe novamente à tona um assunto que sempre gera acaloradas discussões em produções audiovisuais: a troca de etnia e gênero em adaptações e remakes de filmes e séries. Outra troca de etnia foi no cinema de heróis em 2012, com a estreia do filme Vingadores, que reunia pela primeira vez nas telas o primeiro escalão de super-heróis da Marvel. Na trama, o ator Samuel L. Jackson vivia o agente Nick Fury, que originalmente nos quadrinhos é um homem branco que chegou a ter uma adaptação cinematográfica em 1998 com o ator David Hasselhoff no papel principal. A série Cavaleiros do Zodíaco, que estreou no ano de 2019 no Netflix, depois de ter alterado o gênero do personagem Shan, também deu o que falar. E o próximo filme da franquia do 007, Sem Tempo para Morrer, terá um novo agente secreto do MI6 com licença para matar. Daniel Craig continua como James Bond, mas o famoso nome código 007 pertencerá a outra pessoa, a atriz britânica Lashana Lynch. Esta é a primeira vez em 58 anos e 25 filmes que o 007 será representado por uma mulher negra nos cinemas. E a pergunta que não quer calar é, afinal de contas, gênero, etnia ou orientação sexual de um personagem importa? Ou o que conta é uma boa história? Até que ponto trocar isso nas adaptações ou nos remakes é aceitável? Existem várias polêmicas envolvendo isso, algumas foram citadas inclusive no início desse vídeo, mas existem várias outras. O tal do gender swapping virou tendência em Hollywood de uns tempos pra cá, e eu tô aqui para contar para vocês por que isso está acontecendo com tanta frequência e por que isso está acontecendo não só com o gênero dos personagens, mas também com a etnia e com a orientação sexual. Eu acho que eu comecei a me ligar que tinha alguma coisa acontecendo em Hollywood logo depois que o primeiro filme da Mulher Maravilha foi lançado, lá no ano de 2017. Mulher Maravilha, para mim, com certeza foi um divisor de águas, porque até então tudo que eles tentavam fazer no universo feminino dava errado. Eu acho que eles se preocupavam em colocar a mulher nas telas, mas esqueciam de todo o resto, de uma história boa, de um bom desenvolvimento do personagem, e aí acabava que no final a produção era um fiasco. E a impressão que passava, eu acho que tanto para os produtores quanto para o público, era que se a produção fosse em torno de uma história feminina, era certeza de fracasso. E aí veio, Mulher Maravilha, fazendo apenas pouco mais de 822 milhões de dólares ao redor do mundo, provando que todos estavam errados. Mas aí eu pergunto a vocês, por que Mulher Maravilha teve um diferencial e fez sucesso? Justamente pelo fato de que foi um filme de uma heroína sob a direção de uma mulher. Isso faz toda a diferença. Existem atrizes que dizem que não gostam de ver seus próprios filmes, porque quando elas se veem nas filmagens, elas se veem sob a perspectiva do câmera, que é homem, ou do diretor, que é homem. Não tem como você saber com todas as letras o que uma mulher passa se você não for uma mulher, ou o que o negro passa se você não for negro, ou o que um gay passa se você não for gay, e assim por diante. E eu acho que foi justamente esse raciocínio que alguns produtores em Hollywood começaram a ter, e claro, o lucro, amores? E depois desse lucro todo de Mulher Maravilha, eu tenho certeza absoluta que muitos diretores e roteiristas começaram a pensar o quê? No bolso, e viram esse nicho aí como uma máquina de fazer dinheiro. E eu tenho pra mim que a gente nunca vai saber de verdade se quando dão espaço para uma mulher dirigir um filme, se o indivíduo está fazendo isso porque ele tem a ciência de que a mulher tem que ter mais espaço, ou se ele está pensando na aceitação do público e, consequentemente, no dinheiro que ele vai ganhar.
Tem um ditado que diz que a primeira impressão é a que fica, e eu sempre achei isso muito verdade. E a mídia, mais do que ninguém, sabe disso, e eles tentam a todo momento influenciar a gente. O poder de manipular as pessoas que a mídia tem é muito grande. Em 2012, quando foi lançado o desenho Brave e Jogos Vorazes, que são 2 filmes onde as protagonistas utilizam o arco e flecha, houve um aumento súbito de garotas praticando arco e flecha. Eram 105% a mais de garotas fazendo arco e flecha do que homens adultos. Outro fato curioso é sobre o seriado de investigação CSI, que depois que eles passaram a mostrar uma perita criminal nas telas, essa especialidade entre as mulheres aumentou radicalmente. Então é mais do que óbvio que a todo momento a mídia influencia a gente e é nítido que alguns filmes foram feitos exclusivamente para agradar um tipo específico de público. E aí, meus amores, o ano de 85 veio à tona e nesse ano uma cartunista americana chamada Alison Bechdel escreveu uma tirinha chamada A Regra, onde uma personagem feminina sem nome específico diz que só assiste a um filme se ele cumprir 3 requisitos. Primeiro, ter pelo menos 2 mulheres. Segundo, elas devem conversar uma com a outra. E terceiro, essa conversa não deve ser sobre homem. E o que começou apenas como uma brincadeira numa tirinha de revista virou coisa séria a partir de 2013, quando uma rede de cinemas da Suécia começou a identificar se os filmes em cartaz nas suas salas tinham passado no teste. A partir disso aí, foi até mesmo criado um selo oficial e outros países começaram a abraçar a ideia. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a adotar o selo do teste de Bechdel. O que falta mesmo é a oportunidade, entendeu? Oportunidade para essas mulheres que estão batalhando, que estão se qualificando, que estão estudando muito para poder ter conhecimento de vários assuntos para poder estar no mercado. E você se sente representado hoje em dia nos filmes, tanto no cinema quanto na televisão? Olha, sinto pouquíssimo representada. Acho que a gente ainda tem muito para crescer, muito para evoluir. A gente consegue perceber que hoje as mulheres negras são retratadas de uma forma melhor e até maior, tanto em filmes quanto em séries, novelas, qualquer produção artística, né? Ver uma mulher sendo representada nessas grandes produções como uma mulher de poder, hoje em dia ainda é raro, mas a gente precisa continuar lutando para que esse cenário venha mudar. Produções artísticas como cinema sempre foram meios que a gente pode protestar, falar questões sociais, políticas, e pode ser manipuladas as pessoas também por meio delas. Entre nós LGBTs existe o termo pink money, que é quando tentam lucrar em cima da gente. Você não acha que está acontecendo a mesma coisa com vocês mulheres, ou que pode acontecer futuramente isso? O que pode acontecer, e já acontece, a gente já vê acontecer também, que é pegar as nossas causas, as nossas lutas e lucrar em cima delas, que é uma coisa muito complicada, porque a gente precisa mostrar isso, a gente precisa falar disso sim, temos que ter no cinema, mas também tem o outro lado que é a lucratividade, e isso é quase impossível no meio econômico que a gente vive hoje. Então é muito complicado, mas isso já acontece há muito tempo. Você, como uma pessoa nascida no ano de 83, durante a sua infância, você se via em algum herói ou em algum personagem da televisão? Infelizmente não. E aí eu vou te dizer por quê. Eu me lembro quando eu era criança, e assim, essas brincadeirinhas bobas de criança na escola, né? A gente estava brincando e falava, ai, quem você é? E aí tinha lá a menina loira do olho claro, eu sou a Xuxa. Uhum. E aí tinha uma outra menina branca do cabelo preto, eu sou a Mara Maravilha. E aí, tipo, quem que era negra que eu poderia ser representada, sabe? Sempre faltou mesmo essa representatividade e hoje falta, a gente tem, mas ainda falta muita coisa, a gente ainda tem muito para caminhar para chegar até onde a gente pretende chegar. O filme da Mulher Maravilha, que foi lançado lá no ano de 2017, foi o primeiro filme de uma heroína nos cinemas e o primeiro filme comandado por uma diretora mulher. Você se sentiu representada no filme? Com certeza, me senti muito representada, porque eu já gosto muito do universo da DC,
e gosto muito da Mulher Maravilha, não só por isso, como uma mulher que milita pelas questões feministas e pela emancipação da mulher, pelos direitos iguais. O 007 agora ser representado por uma mulher negra, e ele em toda a sua história foi representado sempre por um homem branco e hétero. Então uma mudança radical. Você acha que isso não vai acabar descaracterizando muito o personagem? Acredito que num primeiro momento sim vai se caracterizar, só que eu acho, ainda assim é importante a gente ter essa troca para poder abrir espaço para o nosso público, entendeu? Para as mulheres. Se você manter a essência da história, a pessoa é o quê? É um detetive, é o quê? É um super-herói. Continua sendo isso? Continua. Então pode ser qualquer pessoa. Eu acho que isso não atrapalha, não tira a essência, não estragou o filme, não acho que nada disso. As mulheres, elas precisam se sentir representadas também nas grandes produções. Principalmente em filmes, no caso 007, que já existe há anos, e a cada ano ele está se adaptando ao tempo, a gente precisa se ver nisso também, porque hoje em dia a gente já consegue realizar ações que homens também realizam. Então, por que num filme que de grande bilheteria, a gente não pode ter essa representatividade? Eu acho que tudo que envolve gênero, etnia, orientação sexual deve ser tratado com muito carinho e principalmente em obras de alcance mundial. Isso deve ser tratado com muita atenção. Porque, cara, o mundo inteiro tá vendo isso. O mundo inteiro tá vendo determinado filme, o mundo inteiro tá vendo determinado seriado. Então, dependendo do que você muda na história, ao mesmo tempo que você pode agradar uma determinada parcela de pessoas, você também pode ofender um outro pedaço. Então, tudo tem que ser analisado. Se eu mudar a etnia desse personagem, que bagagem histórica eu vou acrescentar com isso? Se eu colocar esse personagem como uma mulher dessa vez, será que vai continuar fazendo lógica a história dele? Será que tá tudo bem eu mudar a orientação sexual desse herói aqui? Então, embora eu ache assim, muito legal essa febre que a gente está vivendo agora de mudança de gêneros, de quebra de paradigmas, eu, Patrick Ferreira, eu priorizo uma boa história. Não me importa a orientação, se é ele ou ela, se é gay, se não é, se é preto ou branco. O que eu quero é uma boa história, um bom filme, um bom seriado. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que respeitar a opinião do outro, né? A gente está vivendo, infelizmente, uma geração totalmente intolerante e eu fico extremamente chateado com alguns comentários que eu leio em algumas notícias e eu acho que não é por aí. Você não é obrigado a pensar do mesmo jeito que eu, mas você é obrigado a me respeitar. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu preparei para vocês com muito carinho. E se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Eu falo muito sobre cinema, seriados, games e muito mais. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.